A paz do Senhor a todos os irmãos, aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus. Hoje vamos ler 1 Crônicas, capítulo 10. Espero que você também esteja fazendo a sua leitura de toda a Bíblia. Vamos ler com a gente toda a Palavra de Deus. E quando terminarmos, vamos ler novamente, e assim por diante. Até a Palavra de Deus estar gravada dentro dos nossos corações. Nós já vimos que do capítulo 1 de 1 Crônicas até o capítulo 9, citou o nome de muitas pessoas, centenas de pessoas, dos descendentes de Judá, de Ruben, de Levi, de Benjamim, de Isacar, de Zebulon, de Azer, de Naftali, de Manassés, de Efraim, enfim, todas as tribos de Israel. E alguns nomes, algumas pessoas, são de evidência por aquilo que eles fizeram de bom ou de mal que agradaram ou desagradaram ao Senhor. Agora chegamos aqui no capítulo 10. Aqui vai falar sobre o primeiro rei que houve no país de Israel. O país de Israel, os judeus, olharam para as nações e viram que todas as nações tinham reis, e eles também quiseram trocar Deus, que é o rei dos reis, Espírito, em todo lugar, por um homem rei. Então vamos ver o que aconteceu nessa experiência. E os filisteus pelejaram com Israel, e os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus e caíram feridos nas montanhas de Gilboa. Então aqui, o Saul já tinha sido ungido por Samuel. Quando o povo pediu um rei, Deus disse para Samuel ungir a Saul rei. E ele era bastante alto, né? Seu ombro dava na altura da cabeça da maioria das pessoas, dos adultos. E o seu cabelo era muito comprido, ele era muito formoso. E no começo ele era bastante tímido, porque quando ele foi ungido, ele até se escondeu no meio das carroças, das coisas, porque ele tinha vergonha. Mas depois essa vergonha foi acabando. E aí ele foi ungido rei, e o que desabonou o seu reinado foi que Deus, certa vez, disse para ele lutar contra um rei e que era para matar todas as pessoas daquele reino. E ele não matou o rei, Agag, e não matou o melhor do rebanho. E Deus desagradou disso, porque ele não foi cabal em cumprir a sua palavra. E outra questão é que Samuel, que era o sumo sacerdote, que fazia as ofertas dos sacrifícios, tinha dito para ele ir para tal lugar, que Deus ia dar a vitória e que era para ele esperá-lo lá. Mas Samuel demorou um pouco, ele não esperou, ele mesmo sacrificou. E isso ofendeu profundamente a Deus, porque aquilo não era encargo dele. Ele não sabia como se conduzir diante de Deus. E Deus o rejeitou, e aí Deus ungiu a Davi como rei, lá naquela experiência do Golias. Só que Davi, quando foi ungido rei, o Saul não quis passar a coroa para ele. Pelo contrário, ele passou a perseguir a Davi e querer matar a Davi para ele não ser rei em seu lugar. E por algumas vezes o tentou matar, mas Deus preservou a vida de Davi. E Davi teve oportunidades de matar Saul, mas não o fez porque ele era ungido do Senhor. E por muitos anos Davi teve que fugir de Saul. E agora nós vamos ver o resultado de quando a gente não obedece à palavra de Deus, e de quando Deus fala assim, olha, você veio até aqui, aqui você vai parar. E a pessoa não para, ela continua fazendo de acordo com a sua própria vontade. E os filisteus apertaram com Saul e com seus filhos e feriram os filisteus a Jonatas, a Abinadab, a Malquissua, filhos de Saul. E a peleja se agravou contra Saul e os flecheiros o acharam e ele temeu muito aos flecheiros. Então disse Saul ao seu escudeiro, arranca tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos e escarneçam de mim. Porém o seu escudeiro não quis, porque temia muito, então tomou Saul a sua espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu escudeiro que Saul estava morto, também ele se lançou sobre a espada e morreu. Assim morreram Saul e os seus 3 filhos, e toda a sua casa morreu juntamente. Teve uma outra situação muito negativa de Saul.
Saul, primeiro, queria obedecer a Deus. E Deus falou que era para tirar todos os invocadores de espírito que consultavam mortos, que era para exterminá-los. E ele fez isso. E muitos fugiram, que praticavam essas coisas. Mas quando chega no finalzinho da sua vida, ele mesmo vai procurar uma médium espírita para consultar com respeito à situação dele. E isso ofendeu profundamente ao Senhor. Agora que ele morreu, acabou o reinado de Saul. Vendo todos os homens de Israel que estavam no vale, que haviam fugido e que Saul e seus filhos eram mortos, deixaram as suas cidades e fugiram. Então vieram os filisteus e habitaram nelas. E sucedeu que no dia seguinte, vindo os filisteus a despojar os mortos, acharam a Saul e os seus filhos estirados nas montanhas de Gilboa. E os despojaram e tomaram a sua cabeça e as suas armas e as enviaram pela terra dos filisteus em redor para o anunciarem aos seus ídolos e ao povo. E puseram as suas armas na casa do seu Deus e a sua cabeça fixaram na casa de Dagom. Ouvindo, pois, toda a casa de Jabe e Gileade, tudo quanto os filisteus fizeram a Saul, então todos os homens belicosos se levantaram e tomaram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos e o trouxeram a Jabes e os sepultaram, os seus ossos debaixo de um carvalho em Jabes, e jejuaram 7 dias. Assim morreu Saul por causa da sua transgressão, com que transgrediu contra o Senhor por causa da palavra do Senhor, ao qual não havia guardado, e também porque buscou a adivinhadora para a consultar. E não buscou o Senhor, pelo que o matou e o transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Esse foi o fim de Saul. Ele não era alguém submisso a Deus. Aquilo que Deus falava, ele não fazia 100%. E ele ofendeu a Deus por invocar e por procurar pessoas adivinhadoras, agoureiros. Agora capítulo 11 de 1 Crônicas. Davi é ungido rei. Muito triste, né? Isso que aconteceu com Saul foi o fim de todo o reino de Israel. Porque depois eles se dividiram em norte e sul, e tanto o norte como o sul foi exterminado, acabou. O reino do norte, as 10 tribos foram levados para a Assíria por Tiglat-Pileser. E o reino do sul, Judá, por Nabucodonosor. Esse foi o fim de todos os reis que surgiu em Israel. Por que isso? Porque eles trocaram Deus por um homem. E depois trocaram Deus pelos ídolos das nações. E o fim de todo o reinado de Israel foi como o de Saul. Então Saul retrata todos os reinos que houve em Israel, o fim deles. Mas alguns ainda dos reis que houve em Israel fizeram conforme a palavra do Senhor. São bem poucos, mas alguns fizeram. Alguns que são citados é Davi, aí tem Josias, Ezequias. Esses são aqueles que mais seguiram a palavra do Senhor. Dentre tantos, é muito pouquinho. Então a palavra de Deus diz assim: maldito é o homem que confia no homem. Aqui o Saul ele preferiu consultar um agoureiro, um adivinho, alguém que consultava os mortos, do que consultar Deus que fez todos aqueles que morreram. Olha que coisa. Isso é um tipo de idolatria. Hoje as pessoas também são assim. Por que padecem? Porque não buscou o Senhor. É assim que está escrito aqui. Porque Saul acabou com toda a sua família? Porque ele não buscou o Senhor. Davi sentiu muito a morte de Saul e dos seus filhos, mas principalmente de Jonatas. Porque Jonatas se tornou o escudeiro de Davi. Jonatas fez muitas proezas com Davi em nome do Senhor. E Jonatas conhecia Deus. E Jonatas também sabia que Deus tinha rejeitado o pai dele e que tinha escolhido Davi como rei. Mas
Jonatã, como um bom filho, honrando seu pai, foi para a guerra junto com seu pai e morreu lá. E aqui é citado várias versões da morte de Saul. Fala que um flecheiro acertou, ao acaso, na guerra dos filisteus. Alguém deu uma flechada e, por acaso, entrou nele, matou ele. Outra que fala que ele mesmo se matou, deitou sobre a espada. E também parece que fala sobre um amalequita que matou ele. E foi, parece-me, que um amalequita que veio contar para Davi que Saul era morto. E Davi mandou matar o amalequita. E os amalequitas, se não me engano, o rei era o Agag, que o Saul não matou. E que o próprio Samuel despedaçou ele, segundo a palavra de Deus. Então, tudo aquilo que Deus falou para ele fazer, que não era para ele fazer, que era para ele fazer e ele não quis obedecer, ele morreu daquela maneira. Então, Deus, ele é soberano. Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele é o Criador de todos os espíritos, de todos os anjos e de todos os seres humanos. Ninguém faz ninguém. Nenhum homem sabe fazer olho, cérebro, língua, nariz, boca, orelha. Não sabe fazer. Quem faz é Deus. É que gera os próprios ossos no ventre da nossa mãe. É Deus quem nos criou. E se nós não queremos acabar como Saul acabou, nós precisamos tomar o caminho de adoração, de reverência, de respeito e de perguntar para ele o que ele quer que a gente faça. E nós fazermos cabalmente. Nosso fim não será como o de Saul. Mas se nós não obedecermos à palavra de Deus, o fim de todas as pessoas serão como o de Saul. Senhor, muito obrigado, Senhor, pelo registro da vida de Saul. E nós, Senhor, nos curvamos diante de Ti e Te confessamos que só somos piores que Saul. O nosso coração, Senhor, é mais dividido que o de Saul. Senhor Jesus, tudo que Saul fez, nós somos muito piores que ele. E nós pedimos, Senhor, o Teu sangue purificador. Nós não queremos terminar como Saul. E ainda, Senhor, nos nossos dias nós queremos ser arrebatados, vivos, até o Teu trono de glória. Faça-nos, Senhor, de nós vencedores. Nos ajuda, Senhor, a prestarmos atenção na Tua palavra e agirmos como a Sua vontade, 100%. Senhor, nos livra de todo tipo de adoração de mortos, de invocação de espíritos, de procurarmos pessoas que praticam esse tipo de invocação. Guarda-nos, Senhor, de não fazermos cabalmente a Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a enxergarmos todos aqueles que o Senhor colocou diante de nós no Teu serviço. E nos ajude a honrá-los, respeitá-los. Senhor, mas nós queremos Te seguir cada dia da nossa vida. É isso que nós Te pedimos no Teu nome. Amém. Que Deus te abençoe. Não seja um Saul desobediente. Não seja um Saul que, em vez de consultar a Deus, foi consultar os espíritas. Não faça isso. Consulte a Deus. Se incline diante dele. Ele vai falar com você. Ele ainda pode te perdoar. Ele ainda pode mudar o teu destino. Ele ainda pode acrescentar anos na sua vida. Saul não desfrutou dessas bênçãos. Mas todos aqueles que invocaram o Deus vivo foram ouvidos, acudidos e foram abençoados por ele. Não vamos tomar Saul como nosso exemplo. Não vamos fazer isso. Vamos falar para o Senhor: Senhor, Tu és o meu único rei. Amém. Que Deus nos abençoe grandemente nesse dia.